Aqui nos vídeos é muito comum que alguém critique nos comentários uma frase que eu falei ou algum termo que eu usei, que na prática não altera em nada o sentido do que eu quis dizer. Então vamos conversar um bocadinho. Imagina que você está construindo uma casa. Inicialmente você vai ter que fazer a fundação dela, você vai ter que analisar o terreno, fazer as colunas, e aí você tem a estrutura. Depois disso você vai fazer as paredes, vai colocar tijolo, vai fazer concreto, também vai colocar toda a estrutura para você fazer o saneamento básico, para passar energia e dados, enfim. E por último você também vai ter os acabamentos, né, que vai ser os azulejos que você vai colocar, a tinta que você vai pintar, a cor que você vai escolher. Assim você constrói a sua casa, com essas três partes muito distintas. A primeira que é a estrutura básica da casa, a segunda que é a forma que você vai dar para a casa, e a terceira que é o acabamento da casa. Usando essa analogia agora, a casa é uma ideia que você está querendo apresentar. Para defender essa ideia, você vai apresentar as razões que te levam a pensar assim. Essas razões que você tem são aquilo que a gente chama de premissa. Juntando todas essas premissas, você chega a uma conclusão. Então as premissas são essa fundação da casa, são as vigas, são essa estrutura básica da casa. As paredes, tijolo, concreto, estrutura de saneamento, isso tudo já é a forma como você vai deixar a sua casa. É a forma como você vai deixar o seu argumento, a sua ideia que você está apresentando. Você vai querer prestar mais atenção para um certo ponto, você querer chamar a atenção das pessoas para um determinado argumento que você está apresentando, você está querendo dar uma forma específica a partir daquelas premissas que você utilizou. Por último, vem o acabamento da casa, que são os azulejos que você vai colocar, é a pintura, a arquitetura por dentro do enfeite que você vai colocar na sua casa, você vai colocar gesso ou não, no teto, enfim. É a parte mais estética da casa. Nos seus argumentos, vão ser as palavras que você vai escolher, os termos que você vai usar, se você vai fazer um vídeo, se você vai falar, se você vai escrever, enfim. Isso aí é o acabamento da sua casa. A ideia final que você pretende apresentar ou defender é a conclusão, que é a sua casa completada, depois que você fez tudo. Se alguém quiser mostrar pra você que essa sua ideia está incorreta, se ela quiser mostrar que a sua casa vai cair, ele precisa te indicar uma das duas coisas. A primeira, tem que te mostrar que tem um problema sério na sua fundação ou nas vigas da casa principais, nas colunas. Porque se tiver um problema ali, não interessa o acabamento, não interessa as paredes, não interessa nada do restante da casa. Se tem um problema na fundação, a sua casa já está com perigo de cair. Ou então, pode te mostrar que embora a sua fundação esteja boa, a estrutura básica sua esteja boa, aquilo que você está construindo ali dentro não vai ser suportado por essa fundação. Então essas são as duas únicas formas de te mostrar que a sua casa não está legal, ela vai cair, ou então que você tem que mudar alguma coisa, ou então derrubar ela e começar do zero e reconstruir. Partindo agora da analogia que eu estou querendo apresentar aqui, para você mostrar que a ideia está incorreta, você também tem essas duas saídas. A primeira é apontar que a estrutura, a fundação está errada, ou seja, é mostrar que as premissas básicas que a pessoa apresentou estão incorretas. Porque a partir daí, se essas premissas básicas estão incorretas, não interessa nada daquilo que ela tentar argumentar depois. Ela partiu de premissas incorretas. A casa já não se sustenta mais. Por exemplo, João é um ser humano. João tem asas e voa com elas. Logo, todos os seres humanos têm asas e podem voar. É um fato já constatado que humanos não voam. Então a sua argumentação já está incorreta. Porque se João é humano e ele tem asas e voa, está errada a sua premissa. A gente sabe que seres humanos não têm asas e voam. Para você mostrar que seu argumento está certo, você precisa pelo menos provar que existe um ser humano que tem asas e voa, o que é uma coisa meio difícil de mostrar. Logo, a sua estrutura está errada, seu argumento já não importa. Agora, a fundação boa com um conjunto comprometedor é quando você tem premissas que estão até corretas, mas você começa a querer defender muitas ideias que não necessariamente são defendidas por essas premissas que você adotou. Por exemplo, João é um ser humano. João gosta de pizza. Logo, todos os seres humanos gostam de pizza. Nesse caso, não tem nenhum problema nas premissas, porque João pode ser um ser humano, ele pode gostar de pizza. Só que a conclusão que você está tirando não pode se basear nessas duas premissas. O fato de ter um ser humano que gosta de pizza não implica que todos os seres humanos gostam de pizza. Então, você tem premissas corretas com uma conclusão que não pode ser suportada por essas premissas. É a ideia de você ter uma casa com uma fundação boa, ligas bem estruturadas, mas o conjunto não vai ser suportado por aquelas bases. O segundo exemplo seria: João é um ser humano. João gosta de pizza. Todos os seres humanos têm gostos iguais. Logo, todos os seres humanos gostam de pizza. A lógica interna dessa argumentação até faz sentido, porque se todos os seres humanos têm gostos iguais e você mostrou que um deles gosta de pizza, logo todo mundo tem que gostar. Só que essa premissa está incorreta também. Todas as pessoas têm gostos iguais, basta eu te apresentar uma pessoa que não gosta de pizza. Eu já estou quebrando seu argumento de que todos os seres humanos têm gosto igual. Então, nesse caso aí, você tem novamente um problema na fundação da sua casa, porque você está pegando uma premissa errada, embora a sua lógica interna aparentemente esteja correta, mas não está certa, porque
porque você está usando uma premissa errada. Então, quando você vai olhar uma argumentação ou uma ideia que está sendo apresentada e quer mostrar que ele está errado, você precisa mostrar que o problema é ou na fundação e nas vigas da casa, ou então no conjunto completo que vai ser sustentado por ali. Ou seja, ou você mostra que as premissas básicas estão erradas, ou que você está tirando conclusões incorretas, embora as suas premissas estejam corretas. Só que uma coisa muito comum quando a gente está tentando apresentar uma ideia são aquelas pessoas que vão criticar toda a estrutura da casa por causa do acabamento. Ah, a cor da tinta não combina com a cor do telhado. Esse papel de parede que você escolheu tinha que ser de outra estampa, então a sua casa vai cair. Isso não faz sentido nenhum. Essas sugestões que você deu, a cor da tinta tinha que ser outra para combinar, pode até deixar a sua casa mais agradável, realmente. E às vezes é até bom você fazer essa mudança. Mas não dá para você dizer que a sua casa está toda comprometida por causa desses detalhes. A mesma coisa é quando você vai criticar uma ideia. Não faz o menor sentido você ficar se apegando a um termo que a pessoa usou para criticar tudo que ela falou, então um erro gramatical que ela cometeu na hora de escrever, e você querer dizer que ela tá errada, que ela cometeu esse erro, ou porque ela devia ter usado outra palavra. Você pode até argumentar que ela poderia ter melhorado aquilo que ela falou, mas dizer que o que ela falou tá errado por conta desses errinhos, por conta de um termo mal escolhido, é um erro. Você tá só desviando a atenção daquilo que deveria ser a discussão principal. Por exemplo, João é um ser humano. João gosta de pizza. Então há pelo menos uma pessoa que gosta de pizza. As premissas estão ok. A conclusão tá ok. Mas aí vai vir aquele mala sem aula, você vai ficar falando, mas no começo você falou o João é um ser humano. No final você concluiu que é uma pessoa. Então pessoa e ser humano você usou termos errados. Então não dá pra saber. Não tem nada a ver. Pessoa e ser humano são palavras diferentes, mas a gente sabe que tá se referindo à mesma coisa. Não tem nada de errado na argumentação, mas tem gente que gosta de ficar se apegando a esses detalhezinhos estéticos e acha que tá abafando porque tá falando de um detalhe que não tem nada a ver com a história. Você quer criticar a ideia em si? Saber se essa ideia tá bem fundamentada? Então você pode perguntar, será que João realmente é um ser humano? Me mostre que João é um ser humano. Será que ele realmente gosta de pizza? Será que você não tá inventando que ele gosta de pizza e na verdade ele não gosta? Isso são formas de você ampliar um pouco a questão e tentar debater esse argumento. Agora, usar essa diferença gramatical na argumentação não vai acrescentar em nada a ideia que foi apresentada, não mostra que a ideia está errada. É papo de quem não tem o que falar, mas quer mostrar que é inteligente, que tem alguma coisa a dizer a respeito do assunto, ou que tem um vocabulário mais estendido e que pode fazer críticas e que sempre tem algo a dizer. Aqui na verdade mesmo, só o que está fazendo é desviar a atenção daquela ideia principal que foi apresentada. Nesse caso, que João é um ser humano, ou uma pessoa, ou uma gente, foda-se, ele é uma pessoa, você sabe o que eu tô falando, que tem uma pessoa que gosta de pizza, e é isso que importa. Ficar se apegando a esse tipo de detalhe é como se olhar para uma árvore na sua frente, ver que tem uma folha seca e falar que a árvore vai cair, que a árvore está comprometida porque tem uma folha seca. Você está se apegando a um detalhe que não faz o menor sentido, porque a árvore sustenta a folha e não a folha que sustenta a árvore. Esses são os caçadores de vírgula. São pessoas que são capazes de ver um artigo de 5 páginas ou assistir um vídeo de 15 minutos e na hora que vai criticar alguma coisa, vai falar de uma frase que foi falada que às vezes nem tem nada a ver com a ideia principal que foi passada no texto, na ideia completa. Ou vai falar que uma palavra que foi usada tinha que ser trocada por outra. Simplesmente não tentam entender qual que é a ideia geral que foi apresentada, que é o mais importante quando alguém te apresenta uma argumentação. É uma ideia completa e não uma frasezinha ou uma gramaticazinha. É claro que existem formas de você melhorar a forma como você apresentou uma ideia. Eu vou dar um exemplo aqui do meu canal. No vídeo sobre ciência que eu fiz, muitas pessoas comentaram que em vários momentos eu usei a palavra teoria e eu deveria ter usado a palavra hipótese, porque pode criar uma certa confusão, porque tem uma diferença, e eu concordo, depois de pensar um pouco, eu quis usar a palavra teoria porque ela é mais comum, faço vídeos aqui para eles serem bem mais compreensíveis, mas realmente seria melhor ter usado a palavra hipótese, explicado o que era hipótese e usado ela ao longo do vídeo. Então assim, crítica é excelente, o argumento sempre pode ser melhorado, mas isso não invalida o vídeo inteiro, como teve gente que falou, porque você usou teoria no lugar de hipótese, agora os 14 minutos que você falou são inúteis. Não é assim. Outra coisa, inclusive nesse mesmo exemplo, é o caso do vídeo sobre ilusões de competência, que veio alguém e falou que eu usei conceito quando eu deveria usar opinião, logo tudo que eu falei é errado, a pessoa parou de assistir o vídeo. Olha, primeiro que tá errado que a pessoa falou que não tem nada a ver, eu expliquei inclusive no vídeo a diferença que tinha. E segundo que mesmo que eu tivesse trocado essas palavrinhas uma pela outra, não invalida todo o restante da argumentação que eu apresentei. Você tem que olhar a obra completa e fazer novamente aquelas críticas que eu falei. Então sempre que você for criticar uma ideia que você viu, tem que ter isso em mente. Uma coisa é você dizer que poderia melhorar um pouco a estética, que poderia trocar uma palavra ou outra para ficar mais bem apresentável. Outra coisa é você dizer que devido a esse termo que você usou e tal, tudo aquilo que você falou tá inválido. Se você quer alertar que a casa vai cair, você precisa mostrar que o problema tá na fundação ou nas vigas, ou então mostrar que tá no conjunto completo. Não adianta ficar falando que a casa vai cair porque o azulejo é azul e devia ser vermelho. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. E por fim, você também vai colocar ali. Minha cana já toda. Não, porque ela só olhei o papel pra isso.
Quando você termina isso tudo, você tem uma casa. Juntando todas essas premissas, por último vem o acabamento da casa, que é a pintura, que é o... Não é pintura. É a pintura. Como todos os seres humanos gostam de pizza. Deveria ser verdade. Não necessariamente, não, eu gosto. Muito. Não tem... Muito obrigado, Galvão. Você acabou de errar com todo enquadramento. Essa foi uma contribuição do meu irmão para vocês botar a merda. Agora, já essa diferença gramatical na argumentação, eu esqueci o que tem depois. O que é importante na estrutura é a árvore, não é aquela folhinha. Quem sustenta a folha é a árvore, não é a árvore, isso não é... Quem sustenta a folha é a árvore, não é a... Não é o contrário. Pronto, o contrário resolve o problema, não consegui.